Viva a todos novamente. Hoje mostro-vos um pouco mais sobre a máquina Ensign Ranger, em particular a lente e o fall que se encontram ligados. Vou-vos mostrar como se faz então a sua separação. O fall está ligado à lente através de uma rosca, como vos mostro aqui. É um sistema bastante simples, está na estrutura do fall. E basta então, como vos estou agora a demonstrar, rodar até o mesmo ficar completamente separado da lente. Como veem, torna-se bastante fácil de o remover. Existe uma rosca que está ligado na parte de trás da lente e temos então o fall que futuramente, aqui vem, será substituído. Vou-vos então falar agora um pouco da lente que esta máquina traz. A lente é uma Ensar Anastigmat 6.3, como podem verificar. Vou-vos tentar aproximar. Tem ali o nome então da lente. O obturador é fabricado pela Ensign, neste caso é da Trican. Tem aqui essa informação em baixo. Vou-vos também falar um pouco sobre as aberturas e as velocidades que esta lente e o seu obturador trazem. Vamos começar então pela abertura. A abertura está na parte inferior da lente, como aqui podem verificar, e a mesma vai da abertura 6.3 até à abertura 32. Temos aqui em cima a alavanca que usamos para rodar este ponteiro aqui em baixo, onde selecionamos a abertura que pretendemos consoante o motivo que estamos a fotografar. Vou colocar aqui a opção T para termos então o tempo da abertura disponível, diafragma aberto, e como há pouco vos falei, vou então nesta alavanca, neste momento está na abertura 8, mas irei então rodar e a mesma, como vem, irá gradualmente se fechar até ao máximo. O 32, peço desculpa, será então a abertura mínima que esta lente comporta e a 6.3 será a máxima. Aqui em cima, voltando agora para as velocidades, temos uma alavanca, temos que sempre pressionar. Vou só exemplificar, já explico em mais detalhe, e depois podemos proceder através do botão disparador para tirar a fotografia. Neste anel exterior, este ponto vermelho é o que utilizamos para selecionar a velocidade que pretendemos que a fotografia tenha. Por exemplo, vou manter então na abertura 6.3, vou pressionar a alavanca, o despertador fica pronto a disparar e muito rápido, porque isto significa que é 1.1 a dividir por 25 segundos. Se quiser então posso efetuar as alterações, basta rodar este anel. Vou alterar para o 100. E agora vou colocar no T que
como vocês irão verificar, sem querer, ao pressionarmos, fica aberto o obturador e teremos que voltar a pressionar o disparador para que o diafragma, neste caso, feche. Por último, o bulb. Temos que manter o dedo no disparador e apenas soltar quando achamos que já está o tempo suficiente para que a fotografia seja efetuada. Vou-vos também mostrar, para aqueles que se interessam por saber como funciona o interior de uma lente desta natureza, vou proceder então à sua desmontagem. Primeiro teremos que remover este ponteiro, porque o ponteiro e esta capa da lente, que serve para focar a mesma, pois todo este anel tem esta chapa que tem estes dois parafusos que tem que ser removido, e estando este ponteiro aqui e a lente central, não podemos então remover essa mesma peça. Eu já previamente removi os parafusos minúsculos que se encontram aqui nestes compartimentos. Serão 3 parafusos. Esta capa sai facilmente. Os parafusos que vos estava a falar vão encaixar nesta ranhura que existe. Posteriormente bastará girar a lente e guardar. De seguida podemos então tirar este ponteiro, mas estará para isso depois então de removermos o ponteiro, vamos guardar e o respectivo parafuso. Vamos agora proceder à remoção destes dois parafusos, como aqui vem. Depois soltarmos então toda esta chapa onde tem a marca. E, estando solto, poderemos remover, bastante para tal, puxar aqui e temos então esta chapa, como podem ver. E vamos também guardar juntamente com os parafusos. E aqui está já um pouco do que é o interior do corpo da lente, e onde se encontra também o diafragma e o obturador. Este anel que há pouco vos falava, que seleciona as velocidades, posso aqui, se bem se recordam, era onde se situava o B, e vão reparar aqui nesta secção, ao rodar, baixa, e será então o T. À medida que vamos então mudando, olhem também aqui para este lado, que vai sofrer alterações, ou seja, aqui
vai subir aqui e estamos na velocidade 100 e por aí adiante. É apenas como demonstrar o funcionamento do mesmo. Esta chapa também sai, este anel, tal como... Vou dar um pouco. E agora sim temos o mecanismo, digamos assim, da lente. Vou apenas demonstrar. Possivelmente está no T, na opção T. E pronto, este é o interior da lente Ensar. Como puderam então verificar, não será mexida toda esta parte. Aqui temos um pouco, algum desgaste da mesma. Esta lente será apenas limpa aqui a zona do vidro e aqui, como é óbvio, encontra-se em funcionamento. Não irei mexer neste mecanismo. Vou apenas proceder da melhor forma possível a toda a limpeza da lente e proceder novamente à montagem, visto que está a funcionar. Por agora é tudo, espero que tenham gostado. Se não viram os meus vídeos anteriores, aconselho então que os vejam e não se esqueçam então de subscrever. Obrigado.